Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um Infinitas Ideias. Eu sou o PH, sou um dos hosts daqui do nosso programa e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela tem uma história de empreendedorismo que é fascinante. Começou com uma lanchonete que estava falida no interior de Minas, foi um sucesso, transformou ela numa rede de franquias de coxinha e hoje vem contar um pouco sobre essa história. Recebam comigo a Carol Martinelli. Obrigada, PH. Fico muito feliz de estar aqui falando com vocês, né? Para a gente contar um pouquinho da história de empreendedorismo, já que essas nossas duas marcas têm tanta sinergia, né? Exatamente. Carol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer lhe receber aqui. E a gente está muito curioso, né? Porque é um segmento que, particularmente falando, eu adoro. Estava conversando com você lá fora, eu amo salgado, gosto do doce, porque querendo ou não trabalho na Fini, mas assim, salgado me pega bem no coração. E assim, conta pra gente um pouco como foi isso, assim, você pegou aquela lanchonete, mas antes você já era empreendedora, já empreendia, trabalhava em qual segmento? Por que você pensou em empreender? Na verdade, se alguém me falasse há 14 anos atrás que eu seria empreendedora, eu ia falar, você tá ficando louco? Eu não é essa a vontade que eu tinha. Uhum. Trabalhava em uma indústria e cresci nessa indústria. Em todos os segmentos lá internos, eu cresci muito. E estava muito feliz. Até que eu conheci o meu marido, a gente se casou. E quando a gente se casou, a gente percebeu que tinha uma coisa muito importante que vai além do amor para o relacionamento dar certo. A falta de dinheiro. A falta de dinheiro começou a abalar o nosso relacionamento porque a gente estava chegando às contas e o que a gente recebia não dava para a gente ter uma vida que a gente queria minimamente confortável. Acho que é um problema de muitos brasileiros hoje em dia. Muita gente começa a empreender também por conta disso, né? Pela necessidade. E eu falo, não foi uma, nossa, foi a oportunidade? A oportunidade, quem estava passando uma necessidade que foi lá e criou a sua própria oportunidade. Sim. E aí a gente pegou uma lanchonete, pesquisando, a gente pegou uma lanchonete que estava falida lá na nossa cidade. Mas por que a lanchonete? Por que o ramo de alimentação? Porque era a única coisa que o nosso dinheiro dava para pagar. Um dinheiro que foi pego emprestado pelo banco. Todas e o cara as parcelou. economias. Nem tinha economia, porque quando você tem uma reserva, ainda tá tudo bem, né? Quando você não tem, você pega crédito no banco. Então, a gente pegou dinheiro emprestado e a gente começou, como a maioria começa, mas que a gente não indica, porque começar devendo, os problemas são infinitamente maiores. E esse foi o nosso começo. Foi muito complicado. Foi muito doloroso, porque a gente não tinha noção do que era trabalhar no ramo de alimentação, não sabia o que era, a gente meio que romantiza o empreendedorismo, né? Foi muita batalha para a gente conseguir dar os primeiros passos naquela lanchonete. Mas depois que a gente entendeu como funcionava, passamos uns bons perrengues ali, não vendia nem para pagar o motoboy na noite por vários dias. Mas aí a gente entendeu que se a gente começasse a fazer do jeito certo, não é de uma hora para outra, mas pequenas ações, pequenos passos para você ter o resultado que você espera. A gente foi crescendo. E lá nessa lanchonete ficamos por 5 anos. 5 anos de lanchonete. E é como você falou, né? É muito romantizado o empreendedorismo. Ah, eu quero ser meu próprio chefe, quero trabalhar menos, eu trabalho demais na minha empresa. E aí a gente vê que é totalmente o contrário, né? Você comentou comigo quantas horas vocês trabalhavam por dia na lanchonete? A gente já chegou a trabalhar 14, era a média. Mas 16 a 18 horas quando a gente estava em transição de negócio para ver o que ia dar certo e o que não ia dar certo. Entendi. A gente trabalhou muito. Mas sempre a gente teve uma coisa em mente, tá? Que o empreendedorismo, a gente estava ali, era realmente para fazer acontecer. Sim. E a gente acreditava que era por um período. A gente conversava com os nossos filhos e falava, olha, a gente está trabalhando demais. Eu e meu marido conversava, porque é desgastante para um casal que trabalha junto, é problema de todos os lados. Para você separar, isso é muito complicado. Mas a gente falou, 5 anos, nós vamos trabalhar incansavelmente para fazer acontecer. Eu acredito muito naquela coisa do plantar, regar e depois colher. A gente não teve imediatismo, queria fazer dar certo. Nem sempre deu certo, a gente quebrou aí nesse meio do caminho, num outro segmento, a gente tentando, né, achar algo que a gente queria trabalhar assim, mas chegou uma hora, depois dos 5 anos, que eram os 5 anos que a gente falou, olha, a gente precisaria ter pelo menos o domingo pra gente, porque era sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, lanchonete, quando está todo mundo tranquilo, a gente estava lá trabalhando, e a gente sabia quando entrou nesse segmento. Só que daí a gente começou a entender que tá, eu já cresci o máximo que eu podia crescer aqui, o problema não era mais financeiro, porque a lanchonete, depois de 5 anos, aprendemos a trabalhar muito bem, dava um bom retorno. Mas aí começa a faltar tempo para a família. E o dinheiro já não começa a fazer
não é só o dinheiro que a gente estava buscando ali. Entendi. A gente amadureceu muito, aprendeu e falou, tá, com a nossa bagagem, o que a gente aprendeu hoje aqui, 5 anos, é muito trabalho, é muito aprendizado. O que a gente pode fazer para crescer? E nesse momento, o nosso negócio estava no auge. Essa lanchonete, esse primeiro negócio estava no auge. Quando a gente falou que a gente estava procurando outra coisa para fazer, que a gente falou que a gente ia vender coxinha no copo, as pessoas falaram, você tá ficando louca? Você tá maluca. Mas o que vocês estão pensando da vida de vocês? Mas isso foi depois da quebra do negócio paralelo que vocês tinham? Em paralelo, porque a gente pesquisando o negócio, a gente sempre fala que a lanchonete estava lá funcionando a todo vapor, porque a gente tinha contas para pagar, a família se mantinha daquele negócio. Era a fonte de renda Era a principal. fonte de renda, mas a gente começou a olhar as oportunidades que o mercado trazia. Meu marido, ele trabalhou no laticínio muito tempo, né? E ele tinha um know-how. E aí apareceu um negócio que era um negócio que eu falei, meu Deus, é um negócio que é, obrigada, Senhor, como a gente fala, um negócio que veio assim. E a gente acreditou que aquela seria uma grande oportunidade para arrendar um laticínio. E ele já trabalhava, ele já entendia, já tinha know-how, era em outra cidade, tudo. Então, a gente ficou em paralelo com esses 2 negócios. Só que a gente aprendeu a duras penas que não adianta você só ter vontade ou achar que você quer parar de trabalhar à noite, você se planejar na sua cabeça, se você não se dedicar e não entender o negócio 110%. A gente ali não tinha tempo. A gente começou, o negócio começou muito bem, vendendo muito bem, as coisas estavam crescendo muito rápido. Certo. E a lanchonete também bombando, graças a Deus. Então, parecia que estava tudo dando certo para os nossos planos, né? Mais para frente, vender essa lanchonete e ficar só com o negócio. Nesse meio tempo, por a gente não estar presente no negócio o tempo todo, por falta de experiência, queijo, assim, você tem 3 laticínios, você tem 3 fornecedores que é grande, se esses 3 fornecedores não te pagar, você tem uma dívida gigantesca. Entendi. E a gente foi 6 a 8 meses com esse negócio, a gente quebrou. Mas a gente fala que foi uma quebra que, se as pessoas perguntarem para mim listar o que aconteceu, dá mais de uma folha de caderno, porque foi muita coisa errada que acontecia ali. Entendi. Mas o principal é que a gente não tinha tempo para focar no negócio. Quando você não tem tempo, a gente se dividiu, a gente não fazia nenhum, porque um já tomava tempo demais, o outro tomava muito tempo, e a gente deixou na mão de pessoas. Entendi. Por mais que hoje eu acredito, e eu tenho um negócio, graças a essa quebra, eu tenho um negócio que hoje eu sei que na mão de pessoas dá muito certo, foi um baita aprendizado. Para você deixar algo na mão da outra pessoa, você tem que ter dominado aquilo antes e fazer todos os processos para você manter o padrão. Você tem que ter um olhar clínico, você tem que ter um olhar de gestor. A gente ali, então, era um operador querendo crescer, né? E esse negócio, na época, 2013, 2014, foi uma dívida de 300 mil reais. Caramba. E 300 mil reais era muito dinheiro naquela época. A nossa cabeça, ela ficou muito... Foi muito complicado esse momento pra gente, pra eu com meu marido como empreendedor, porque com a lanchonete, aquele sucesso, aquele auge, um negócio bombando, e era um negócio de muito sucesso, todo mundo falava, nossa, eles são bons no que fazem. Em contrapartida, o laticínio aqui embaixo quebrado, falido, aquilo ali bagunçou a nossa estrutura de uma maneira que, se a gente não tivesse tomado cuidado naquele momento, talvez eu não estaria aqui contando a história para vocês, não teria nascido a Carol Coxinhas. Entendi. Nesse momento, a gente entendeu também que o que quebra são negócios e não pessoas. Muita gente boa quebra e normalmente desiste e para no meio do caminho porque se acha o derrotado e não tem mais, acha que não tem capacidade de fazer mais nada. O que a gente fez? A gente entendeu que a gente tinha quebrado, a gente tinha muita conta para honrar, fornecedores para pagar, e a única coisa que a gente zela lá no interior, a gente tem muito isso, é pelo nosso nome. É coisa que meu pai me ensinou mesmo. A única coisa que você tem é o seu nome. Então, o mínimo que você tem que fazer é honrar ele o tempo todo. Aí vocês chegaram a ficar tirando da lanchonete para colocar no laticínio? Tudo. A gente recomeçou. Conversamos com os fornecedores. Foi um período muito complicado, porque eu me lembro que um dia eu estava com uma vontade de tomar uma casquinha e do lado da minha lanchonete tinha uma sorveteria. Eu estava com muito... Eu falo, até hoje me dá água na boca quando eu lembro, porque eu lembro como se eu estivesse vivendo nesse momento. E eu peguei e falei, eu ia comprar, eu falei, não posso, porque vai que alguém vê que eu tô aqui gastando um dinheiro, para mim era um lazer, eu não posso fazer isso, porque tem gente, eu tô devendo para as pessoas. E era dever para pessoas que não era dever só para o banco, era dever para fornecedores de leite, que tava ali tirando seu leite para entregar pra gente 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, então não podia falhar com essas pessoas. Pequena, todo mundo se conhece, né? Meu Deus do céu. Assim...
É muita coisa, é muito barulho externo nessa cabeça e muita gente se perde aí. Foi nesse momento que a gente falou, temos um nome, a gente tem que zelar por ele, a gente não vai dar prejuízo para ninguém, a gente vai recomeçar do zero, com a cabeça erguida e fazer o que a gente sabe fazer. Pegamos dinheiro no banco novamente, parcelamos, conversamos com os nossos credores. Demorou muito tempo para eu pagar essas contas, mas a lanchonete ela aguentou firme. Certo. E ali, quando você não tem plano B, o plano A tem que dar certo, porque o plano B lascou a gente mais ainda, né? Mas a gente não desistiu do nosso plano principal, que era realmente parar de trabalhar à noite. Porque nesse momento, a gente já tinha aprendido demais com o sucesso e com o fracasso. Entendi. Foi muito aprendizado. Muito aprendizado que a gente falou, o nosso próximo negócio, a gente vai estruturar e vai organizar ele para que realmente a gente não passe pelo que a gente passou nos dois mundos, né? No mundo, no auge e na catástrofe. Pesquisando o que a gente ia fazer, a gente abriu uma casa de suco. Sempre em paralelo. Pavilhão hamburgueria. Antes da gente ir para de suco, eu queria só focar numa coisa que você falou, porque é o seguinte, você tinha uma lanchonete que estava sendo um grande sucesso. E aí você abriu uma casa de laticínio, Sim. que também estava sendo um grande sucesso E quebrou. até vocês quebrarem. E eu acredito que isso pode ter acontecido com outras pessoas que estejam nos escutando hoje. Por exemplo, eu tenho um negócio que está indo muito bem e eu quero começar a diversificar. Porque, querendo ou não, quem tem um não tem nada, quem tem dois só tem um. Esse é o ditado mais correto que eu já ouvi. E aí, pensa em abrir outro negócio e pode ter acontecido a mesma coisa. Nesse momento, é muito importante a gente frisar alguns passos que você deu que fez com que você conseguisse não matar o teu primeiro negócio também. Porque eu acredito que pode acontecer, e já pode ter acontecido com alguém que está nos ouvindo, de um negócio morreu e acabou matando o outro porque tirava dinheiro de um para colocar em outro, para poder tentar sobreviver, e no final das contas acabou ficando sem nada. O que foi que você fez de tão importante para conseguir não perder a lanchonete? Conta o tempo todo. Controle de custo, desde a minha casa, desde lazer, desde o que a gente poderia ter de colaborador ali dentro da lanchonete, trabalhar o dobro do que a gente já trabalhava e entender que só a lanchonete não daria conta de bancar as nossas contas e bancar a dívida que a gente tinha. Então, a gente ou teria que aumentar esse nosso negócio, que era o negócio que a gente dominava, Certo. ou a gente teria que ir para outro negócio, mas para realmente fazer acontecer. Entendi. Então, a gente, para dar conta para um não ser puxado pelo outro que deu errado, a gente falou, olha, vamos dividir o que é um, o que é outro. Porque se a gente mistura tudo, tem gente que mistura pessoa física e pessoa jurídica. Verdade. Imagina você fazer isso com a empresa. Então, não dá. A gente já tinha errado demais. A gente não poderia errar mais isso, porque senão seria realmente a nossa derrota. Então, a primeira coisa a fazer é, eu sempre falo para um franqueado meu, quando vai abrir uma segunda loja, a primeira não pode sangrar a segunda a ponto de, em algum momento, as duas estarem no vermelho. Então, isso a gente aprendeu lá atrás. Tem recurso, tem planejamento. Eu acredito que quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga muita coisa. Acho que esse é o maior problema de empreendedor. O empreendedor, quando ele está com muito problema, a gente tem que olhar de fora. Sabe, sair do centro do tornado e olhar de fora, porque a gente dentro não vê a solução. Todas as crises que a gente já passou, e não foram poucas, tá? Porque depois veio muitas crises pós essa. Eu e meu marido sempre olhamos o negócio pro lado de... Peraí, vamos sair do furacão? Vamos olhar do lado de fora? E do lado de fora te mostra muita coisa. Aí a gente já entra nos níveis, né? O operacional, o tático, o estratégico. Sim. Ali, talvez no laticínio, a gente era totalmente operacional. Tão operacional que a gente achou que só com a nossa força de vontade conseguiria fazer o negócio crescer. O negócio é muito mais do que isso. Você tem que entender, sim, de planejamento financeiro. Você tem que entender de mercado. Você tem que entender o teu público. Não é só, porque eu já fiz isso uma vez, eu era... Um colaborador, um bom colaborador, já tem todo o know-how. Não é só porque eu sei fazer que eu vou fazer acontecer, né? Não é isso. Na prática, não é assim que funciona. O empreendedorismo, muita gente vende isso, mas não é assim. Bacana. E aí, beleza, a gente salvou a lanchonete. A de laticínio salvou também? Ou... Não salvamos, só pagamos conta. Não teve como salvar. Desfez. Não ficou pra gente. Fechamos e outra pessoa foi lá e assumiu. Tá bom. Mas aí a gente encerrou. Aí a gente partimos para casa de suco. Porque nesse momento a gente já pensou em quê? Todo mundo que é na nossa lanchonete falava assim,
nossa, isso aqui é tão legal. Por que você não... abre uma lá na minha cidade. Interior, né? Todo mundo se visita. Na minha cidade vai dar muito certo. E as pessoas foram falando aquilo pra gente ao longo dos anos. Aquilo foi entrando no nosso coração de alguma maneira, né? E a gente falou, tá, a gente vai querer alguma coisa então. Que a gente tinha chegado no teto do sucesso com essa lanchonete. Porém, dependia demais de mim e do meu marido. Entendi. Sem a gente lá não funcionava. Essa era a verdade. Então, qual o negócio que não vai depender da gente? Falava, vamos abrir uma casa de suco. Porque daí eu quero eu quero ser franquia. Eu quero ter um negócio que eu tenha pelo menos 5 e depois virar uma franquia. Era essa a nossa ideia. A casa de suco a gente abriu, as pessoas falavam para não abrir, um monte de coisa, né? Porque já tinha quebrado. Aquela coisa que todo mundo escuta. Mas a gente decidiu abrir. E foi um sucesso. Foi um sucesso e aquilo ali... Na mesma cidade? Na mesma cidade, Bacana. na mesma cidade. Foi um sucesso. Ali, eu entendi uma coisa muito rápida. Aquele negócio não poderia ser franquia. Por quê? Tinha um padrão de suco. Eu sou chata para padrão. Gente, padrão para mim, assim, ó, tá no meu dicionário. Sagrado. É sagrado. Padrão e processo. Ali eu vi que eu fazia o suco de um jeito. A minha funcionária fazia de outro. E eu falei, eu tô ficando no operacional de novo porque eu acho que só eu sei fazer esse negócio bem. E fica no refém do negócio. E fico refém do negócio mais uma vez. E outra, como que eu vou atrelar um franqueado comigo para eu realmente gerar escala de negócio, volume de negócio e crescer com fruta? Não, o franqueado não vai comprar fruta de mim. Como é que eu vou entregar? Não vai dar certo. A logística ia ser muito complicada. Não ia conseguir ganhar. Não ia conseguir ganhar dinheiro desse jeito. Aí a gente falou, não é esse negócio ainda. Mas nesse momento a gente trabalhava 18 horas por dia. Nesse período foi 18 horas por dia. E estava dando muito certo, mas não era aquilo que a gente queria. A gente continuou voltando a olhar para o mercado novamente. E aí a gente viu que a gente tinha um produto muito bom, que era coxinha. A gente vendia muito bem. Na lanchonete? Lá na lanchonete, coxinha grande, as grandes. Entendi. E aí a gente pesquisando no mercado, a gente já viu que estava tendo um movimento de vender coxinha no copo. As pessoas falam, foi você que inventou? Não, eu não inventei a roda, gente. Naquele momento eu não tinha tempo, eu não tinha recurso, muito pelo contrário. Para você criar um negócio do zero, você precisa de tempo, você precisa de grana para você investir na ideia. Eu não tinha nada disso. Nada se cria, né? Nada Tudo se copia. cria, tudo se copia para se ficar melhor. melhora. É, exatamente. Aí a gente viu, a gente falou, caramba, a gente pode fazer melhor isso aí. Acho que já dá pra gente fazer bem melhor do que a gente está vendo no mercado. E a gente começou a pesquisar o mercado, a gente fez todo o planejamento e nesse momento que a gente tinha certeza. O nosso feeling, sabe aquele sexto sentido? Que a gente já tinha experimentado uma outra vez, mas a gente não tinha segurança. Esse negócio a gente tinha muita segurança, porque a gente dominava muito o mercado de alimentação. Entende que eu não fui para outra coisa, por mais que fosse o laticínio, fosse um negócio alimentício, estava totalmente fora do meu know-how. Esse negócio não, era muito similar ao que eu já fazia, que eu já dominava. Então, a gente já tinha um planejamento, a gente fez um planejamento ali para 3 anos, quando a gente estruturou o negócio. Vamos ser franquia. Vocês mesmos fizeram A gente mesmo fez. formatação? Não, na nossa cabeça. A gente nem sabia o que era formatação, gente. Quando nós começamos, meu Deus do céu, é muito mais trabalho do que a galera pensa, né? Lá no interior de Minas... Tô com uma ideia, vou formar franquia. Não façam isso. Franquia é muito mais sério do que vocês pensam para não cometer alguns erros que eu cometi. A gente estruturou o negócio. O que a gente fez? A gente, vamos criar um modelo, a gente criou o nome, foi lá, registrou o nome, fez o básico do básico. Mas da onde eu estava ali, no interiorzinho de Minas, nossa, já era uma coisa do outro mundo a gente ter esse tipo de conhecimento. Só que é muito mais que a gente pensa. Abrimos a Carol Coxinhas, mas para abrir, eu tive que tomar uma decisão de vender a lanchonete. Para ter recurso. Para ter recurso. Nesse momento, a gente vendeu a lanchonete, vendeu muito bem, vendeu no auge. A gente pegou toda essa grana para investir em maquinário e montar a loja, porque eu tinha uma indústria e eu tinha uma loja. A gente entendeu ali que o dinheiro é muito pouco, né? Pelo que a gente precisava fazer. E nesse momento que a gente entendeu que toda aquela negociação para não ficar devendo para ninguém no laticínio valeu muito, porque o nosso nome ainda ficou intacto. Apesar de tudo, as pessoas viam os nossos esforços. A gente montou a nossa fábrica, a gente brinca no boleto. Teve um parceiro nosso da cidade vizinha que ele falou, não, câmera fria eu monto para vocês. Gente, câmera fria é muito caro. Sim. Maquinário, não, a gente ajuda vocês. Então, a gente teve muita ajuda, porque as pessoas acreditavam que a gente trabalhava E sabia muito. que iam pagar. E sabia que ia pagar, com certeza. Desfazemos da hamburgueria, abrimos a Carol Coxinhas e foi um sucesso. Foi um sucesso, assim, parecia lotérica. Já começou com uma unidade. Uma unidade lá em Andradas, que é a minha própria, né? E foi um sucesso. E, nossa, e a gente já falando para as pessoas, né? Porque quando as pessoas viam a gente da hamburgueria, da casa de suco,
Quando veio a Carol Coxinha, era algo diferente lá, que na minha cidade não tinha, na nossa região que não tinha. Então, as pessoas já imaginavam que seria uma coisa diferente, legal, porque a gente já tinha essa credibilidade na cidade. Sim. Cidade pequena, a gente faz um Já pouco, a sabia. gente já se Tudo que a destaca. Carol faz é bom. É isso mesmo, que as pessoas falam, graças a Deus. E aí, foi muito bom, foi muito positivo. E a gente falava para as pessoas, esse negócio aqui, a gente quer montar um negócio, a gente quer ter mais de uma loja, a gente quer crescer com esse negócio. A primeira pessoa que veio interessada em comprar uma franquia nossa era um cliente meu da hamburgueria, da minha cidade. Sim. Ele falou, olha, eu gostei desse modelo de negócio de vocês aí. Eu queria ter, né, uma franquia de vocês. A gente falou, olha, a gente está validando o modelo de negócio ainda, o modelo está sendo validado, mas a gente pode fazer uma parceria junto. Certo. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque eles, assim, o perfil... A gente fala de perfil ideal, eu nunca acho que existe um perfil ideal de franqueado, tá? Seria o melhor dos mundos se a gente tivesse essa receita, né? Não existe. Não existe. Ninguém vem com estrelinha na testa. Mas esse casal, quando eles vieram conversar com a gente, eles estavam num momento, naquele momento que eu quebrei. Eles estavam no mesmo momento, vindo de um negócio que não tinha dado certo, eles estavam até meio desacreditados em si, queriam uma nova oportunidade. Muito na empatia, eu falei, gente, tanta gente me estendeu a mão, por que eu não faço... Por que eu não posso fazer isso hoje, né? E foi a melhor escolha que a gente fez. Foi os nossos primeiros franqueados. Eles ganham todos os prêmios da rede, inclusive vão estar indo para a Argentina com tudo pago pela franqueadora. Tudo pago pela franqueadora, porque eles são muito bons no que fazem e eles são propagadores da marca. Assim começou a franquia mesmo da Carol Coxinhas. Há quanto tempo, mais ou menos? 2015 a gente nasceu. Nasceu em 2015. E hoje ele já tem quantas unidades? Ele tem uma, mas assim, a gente cresce em marcas, né? A loja dele acho que é a segunda, ele fica entre primeiro e segundo que mais performa. Eu falo para eles que nem é para eles abrir, porque eu quero que eles vão para os Estados Unidos abrir a nossa marca mais lá para frente. Mais para frente. A gente pensa em internacionalizar. Tem muita coisa ainda no Brasil. A gente não tem tem muito campo aqui ainda, mas tem muita gente lá fora fazendo sucesso com coxinha, não tem como a gente não ir também, né? É um mercado que a gente pode explorar, sim. Então eu falo para eles, deixa para vocês crescer lá. Segura esse ímpeto segura, vai ser muito bom. Que bacana, Carol. Então, daí começou o Império das Coxinhas, Carol Coxinha. Pois é. E aí vem a minha primeiro questionamento. Hoje a gente fala de um segmento que pode ter qualquer pandemia, pode ter qualquer crise, é o segmento no Brasil que mais cresce. Todo ano tem crescimento. Eu vi um estudo que saiu do ano passado, que esse mercado movimentou 52 bi em 2022. Isso foi 18% a mais de 2021. Ou seja, todo ano cresce. Em meio à pandemia, em meio à política, inflação. Então, é um segmento que tem muito mercado para ser explorado, porém, também tem muita concorrência. A gente estava conversando aqui que, por exemplo, se eu chego num shopping, ou, por exemplo, eu estou num centro comercial, estou com fome, quero comer alguma coisa, eu sou impactado por 10, 15 marcas ao mesmo tempo. Seja coxinha, seja empada, pastel, seja um fast food, um hambúrguer, uma comida saudável, enfim. São muitas opções e hoje em dia baratas até. Muito baratas. Então, assim, é um mercado que ele é muito competitivo. E fora o mercado dentro de franquias, a gente tem um mercado paralelo, que é o mercado informal. Sim. Porque eu chego na minha cidade, eu tenho 3 lanchonetes uma do lado da outra que vendem uma coxinha por R$1, por R$1,50. Entendeu? Então, assim, como é que você faz para sobreviver nesse mercado? E como você faz para poder se destacar com a marca que está crescendo, que está em franco crescimento, em franca expansão? Qual é o teu segredo, cara? Eu falo que a gente vende um produto que é comum, que vende em... Nossa, quantos lugares vende coxinha hoje? Mas como você se destaca com um produto comum? A gente sempre fala que a maior premissa da marca é transformar produtos comuns na visão do cliente em coisas extraordinárias para se comer. Não tem segredo. É um produto bom, porque hoje nem é diferencial. O mínimo que você precisa ter é um produto bom para você estar no mercado, senão realmente você não sobrevive. Mas como que você entrega isso de maneira diferente? Como que você pode fazer para o seu cliente, você não agradar só o paladar, mas você entrar na mente e no coração? Então, desde que a gente começou a Carol Coxinhas, a gente trabalha com isso. Como é a percepção do cliente em relação à marca? Eu vendo coxinha, mas eu não vendo uma coxinha, tá? Eu pego e te entrego. Sim.
Você entra na loja, você toda a tem experiência. toda uma experiência, né? Por mais que seja até no delivery, as nossas embalagens são diferenciadas, a gente tem o nosso conceito de marca. As pessoas que conhecem a Carol Coxinhas já conseguem diferenciar bem, porque se a gente for brigar com... A gente não briga com salgado de R$1. A gente não briga com essa galera. Acho que tem campo para tudo. Mas a gente veio... é preço e valor. A gente realmente entrega valor. E isso é muito complicado até para quem está dentro da rede entender. Porque a gente trabalha muito branding da marca. Trabalhar branding custa caro. Demais. Custa muito caro. Mas muita gente não consegue entender a percepção de valor que isso traz para a marca. Essa percepção de valor é que faz o cliente, no meio de tanta concorrência, escolher você. É porque ele já te viu em algum lugar, porque ele tem uma sinergia, né, com a marca, uma conexão. Então, a gente usa N elementos de conexão. E claro que a gente também vai fazer campanha, olhando o mercado que a gente está, a praça que a gente está, a gente vai fazer campanha para brigar diretamente com aquele cara que está vendendo um lanche por R$10,90. Sim. A gente também tem que ter esse recurso. Então, sim, trabalhar o brand da marca, mas não esquecer do que está acontecendo na ponta lá com o cliente final, o franqueado. Entendi. Porque, às vezes, por nós estarmos lá, aqui, olhando a marca de cima, eu não estou sentindo a dor do franqueado. O que não acontece comigo, porque eu tenho minha loja e eu sinto todas as dores que o meu franqueado pode sentir. Que é a primeira loja. É a primeira loja. E a gente, assim, tem que fazer essa loja performar, a loja tem que crescer sempre. Tem pessoas ali que vai disseminar a cultura da Carol Coxinhas, porque os franqueados vão treinar lá, então é sempre um desafio. Então, entender que a marca é muito mais do que preço, para mim fez toda a diferença. Entendi. Eu não brigo com a galera do salgado de R$1. Eu acho que eles têm o público deles, que sim, estão procurando o preço. Bacana. O meu público já busca uma coisa mais diferenciada. Entendi. No caso, você comentou sobre esse reforço de marca, esse cuidado que você tem com o brand. Como é o teu trabalho na tua rede? Por exemplo, você faz um trabalho de marca mais institucional ou você foca mais em cada unidade para fazer de forma regional? A gente trabalha 3 vertentes hoje na Carol Coxinhas. O todo institucional. Tá. A gente trabalha regional, porque Santa Catarina, eu trabalho muito tráfego pago, a gente direciona marketing para aquele local também. E a gente olha loja por loja. Entendi. Então, a gente tem que estar presente nesses 3 conceitos, porque, às vezes, eu vou atingir muito mais um público local de uma cidade que está lá em Roraima. A gente foi abrir uma loja lá em Roraima agora. Totalmente fora do nosso aqui, São Paulo, né? Santa Catarina, Minas. Mas, como eu posso trazer recurso? Lá funciona muito carro de som. Vamos sair falando de carro de som. Lá funciona muito o influenciador, que hoje tem um trabalho, sim, que ajuda muito a gente a disseminar demais a marca. Também tem o tráfego pago, também tem as pessoas que a gente pode utilizar como recurso. Como que eu posso chamar a atenção da loja aqui onde que ela tá? A gente tem uma coxinha gigante, gente, que não tem como você não ver ela. Entendeu? Ela tá lá, ela tá dançando, ela tá brincando, ela tá chamando as pessoas para... Na inauguração, ela vai. Bacana. O que a gente fala pro franqueado, que a gente tenta colocar na cabeça... A gente tem algumas itinerantes que a franqueadora fica mandando, né, para cidades. Mas é ideal que ele tenha esses diferenciais na cidade dele. Ele se mexa também, né? Não Exatamente. Fica esperando só pela franqueadora. Mas esse é uma grande dificuldade, sabe? O franqueado entender que ele tem que fazer a parte dele também. E a parte dele conta de como ele vai se diferenciar na cidade dele também. Hoje, não sobrevive quem fica só esperando venda passiva. Sabe o que eu acho, Carol? Um grande problema de franquia é o seguinte... a pessoa que quer empreender, mas tem medo de empreender do zero, ele busca uma franquia. E a premissa de franquia é simples. Eu compro uma franquia por conta do know-how, da marca e do produto, seja produto ou serviço. Porém, o franqueado ele acaba se escondendo por trás da franqueadora, esperando que a franqueadora vai resolver tudo para ele, como, por exemplo, problema de crise, venda, equipe. Só que, na verdade, as melhores... Por exemplo, falando um pouco da Fini aqui, as melhores unidades que faturam mais, que performam mais, são os franqueados que procuram muito menos a franqueadora. São franqueados que são muito mais proativos, que buscam, por exemplo, eu tenho um problema... Às vezes acontece de ir buscar o problema, de entender se o problema é só dele ou se um problema é generalizado. Sim. Quando ele entende que o problema é só dele, ele procura entender como é que eu posso resolver. Só que o franqueado que não faz isso, que não tem uma proatividade para tentar resolver, ele acaba perdendo tempo de resolver aquele problema, esperando a franqueadora. E aí quando a franqueadora tenta ajudar, talvez seja tarde demais.
talvez a unidade já não consiga mais performar como antes, porque o mercado ele é muito vivo. Muito. Então, se você não se movimenta, você fica para trás. E é o tempo todo, né? A gente costuma falar pro nosso... Quando o franqueado entra lá na Carol Coxinha, a gente sempre fala, é a primeira coisa que a gente fala, o nosso suporte, ele é muito atuante. A gente é até chato, inclusive. Porque... Tem que ser, né? Tem que ser. Porque se você optou por ter uma franquia, o mínimo que você tem que fazer é aproveitar todo o nosso suporte, desde marketing até gestão financeira. E a gente deixa claro por que é importante ele estar junto. Eu acredito que o empreendedor, ele tem essa força de vontade de fazer, ele é corajoso, ele vai lá, ele dá a cara dele a tapa e faz acontecer. Só que em contrapartida, eu falo porque eu sou esse perfil, tá? Só que em contrapartida, a gente... É muito ruim você entender que no começo você tem que saber fazer muito mais do que só atender bem. A gestão é extremamente importante. Exato. O dinheiro, ele escorre por coisas muito simples. Então, você tem que estar olhando os 360 da loja. E a vantagem de estar em uma rede de franquias é essa. Você não vai precisar buscar informação. A gente manda tudo pronto. A gente tem um planejamento estratégico lá que a gente fala, que a gente chamou de escada de oportunidade. E aí, antigamente, os franqueados vinham muito... a franquia, não sei o que, vocês não fazem. Eu falei, a gente está fazendo, eles não estão vendo. Então, deixa eu categorizar aqui tudo que a gente precisa fazer. Aí, eu criei a escada de oportunidade. O que é a escada de oportunidade? Tudo que você pode ter de oportunidade no balcão, tudo que você pode ter dentro do nosso negócio, tudo que você pode fazer na venda balcão e na loja, tudo que você pode fazer no delivery, tudo que você pode fazer em venda externa, tudo que você pode fazer em festas e eventos fora. Normalmente, eles só ficam na primeira etapa e na segunda. Esquece todo o restante. Esquece todo o restante. Mas tem muita oportunidade. Os franqueados que pegam aquelas oportunidades e vão atrás, eles estão muito bem posicionados. Eles vendem muito bem. Porque hoje a gente tem que entender que só fazer o básico não funciona mais. Pois é. O mercado está muito competitivo. A gente está competindo com marca muito grande no mercado. E além daquela senhora que faz um produto muito bom artesanal, que não paga imposto, o produto dela é mais barato. Então, a gente tem que fazer o todo. Não é só uma parte. Quem faz uma parte só, não dá certo. E eu falo para eles, ninguém vai ganhar o dinheiro que quer ou ficar rico com uma franquia só. Você tem que ter mais de uma franquia para você gerar mesmo um valor bom, para você... grupo, né? Um grupo para você conseguir ter a mesma percepção de virada de chave que eu tive lá atrás. Eu falei isso para os meus franqueados. Para isso, eu precisei estruturar o meu negócio. Para isso, eu vejo meu negócio como operacional, eu sempre falo, operacional, tático e estratégico. Eu tenho que sair ali só de... eu vou limpar uma mesa. Saiba delegar. Tem pessoas que trabalham com você, tenha controle para você crescer. Aí sim você consegue ter liberdade financeira, você consegue ter liberdade para você ter mais tempo com a sua família. Porque no começo ali é aquela loucura, né? Você vai trabalhar muito, não tem receita mágica, nem com franquia. Exato. Você vai trabalhar muito. Mas o que eu posso aproveitar de toda a estrutura que a franqueadora me fornece para eu chegar mais rápido lá? É essa a diferença de ter uma franquia. Você vai chegar mais rápido do que você tá sozinho. Você não vai ficar batendo cabeça. Uhum. Conte com a gente. Eu falo, a parceria entre franqueado e franqueadora é como se fosse um casamento. O casamento, ele só funciona quando os dois têm muita sinergia. E é uma via de mão dupla. A gente olhou para cá, vai mirar e vai fazer junto. Exato. Esse é o segredo dos franqueados que têm sucesso na minha rede. Bacana. Fala um pouco da tua rede, números, quantas unidades tem, quais são os estados, porque aí depois eu já vou engatar em uma outra pergunta. Hoje, a Carol Coxinhas, a gente está em 14 estados. Tá. Em operação e implantação, a gente está com 85 lojas. Certo. Mas a gente tem o grupo, né? Depois da pandemia, depois da crise da pandemia, a gente teve que se reinventar mais uma vez. Por isso que eu falo que eu passei por várias crises ali. E na pandemia, a gente entendeu que quem tem um, não tem nenhum. Já falou isso aqui, né? E aí a gente trouxe mais marcas para o nosso portfólio, porque quando todo mundo estava desesperado para entrar no delivery, a gente já estava ali surfando uma onda e já dominava o mercado desde 2018. Entendi. 2018, 2019 já estava muito bem posicionado. A gente já entendia, a gente já vendia muito por lá. Tanto que o modelo de negócio nosso também, e de quem está no ramo de alimentação, ele foi totalmente modificado por conta dos aplicativos de entrega. Entendi. Desde de raio de distância de uma loja para outra, porque o delivery ele tomou um espaço muito maior. Então, a gente teve que se adequar muito. O grupo, no total do grupo, entre operação e implantação com essas 3 marcas, né? A ProAçaí, a Tiquenhai, que é uma marca de frango no balde, e a Carol Coxinhas, que é a marca principal, a gente está aí com umas 150 unidades. Mas
Como funcionam as outras marcas? O franqueado compra a Carol Coxinhas, ele investe na Carol Coxinhas, mas ele tem essas outras 2 marcas para faturar e para abrir novos canais de venda, usando a mesma estrutura, a mesma mão de obra, o mesmo espaço. Só que a gente entendeu que o mundo ali nos aplicativos é infinitamente grande os clientes, se você já sabe dominar isso, para você ganhar mercado lá. Então, eu posso diversificar minhas marcas utilizando aquilo que eu já tenho perto, né? Tá. E, principalmente, né, aproveitar o know-how da franqueadora e o know-how que o franqueado já tem e dominar o mercado, que a gente já estava ali com a Carol Coxinhas há muito tempo. Então, isso fez franqueados triplicarem o faturamento. Entendi. Foi muito positivo para a gente essa virada. Quando a gente achou que seria o fim, foi um Foi o recomeço assim que a gente cresceu demais. Então, no caso, o teu franqueado, ele tem a loja física da Carol Coxinha e no delivery ele tem 3 marcas. Exatamente. Mas no ponto físico ele só vende coxinhas. Só uma. Tanto que, Tá. se você for uma das nossas lojas hoje, você não tem noção do que está acontecendo na cozinha. Você acha que é só a Carol. Entendi. Até porque a gente não podia conflitar. A gente não pode bagunçar a cabeça do cliente, né? Por que você não coloca no teu portfólio mesmo? Porque eu não quero bagunçar a cabeça do meu cliente, porque o meu portfólio da Carol Coxinhas já é gigante. Carol Coxinhas já tem o seu conceito de marca e eu não vou virar tudo de novo, porque custa caro e o meu brand eu faço totalmente planejado. E o time que tá ganhando não se mexe. Não vamos mexer. A gente quer agregar, não quer diversificar dentro para depois Sim. não ter aquele resultado que a gente esperava. Então, sim, é tudo feito na Carol Coxinhas, mas o cliente que vê de fora só vê a Carol lá. As demais está acontecendo ali por trás, né? Que bacana. Na cozinha. Aí, no caso, hoje, teu franqueado ele tem o ponto físico, ele vende a Carol Coxinha. E aí, no delivery, que você atua em todos os deliveries hoje? Todos os delivery que tem. A gente tá nos maiores, né? Nível Brasil, mas E cada as região, meu Deus, sim. como tem. A gente descobre pelo menos Pois uns 3 por dia. Principalmente aqui no Nordeste, lá no Nordeste e no Norte. É muito. São várias cidades, você chega, assim, eu tomo conta da região Nordeste, né, com os quiosques da Fini, e eu tenho essa particularidade. A gente chega numa cidade de interior, por exemplo, Patos, na Paraíba. Patos a gente não trabalha com, por exemplo, os grandes players do mercado de delivery. Lá tem o delivery da cidade. Lá não tem nem aplicativo de carro, para você ter noção. Lá tem um aplicativo de carro da cidade. Nossa, que legal. Então, assim, você tem que se adaptar. Não, você não pode ficar totalmente engessado. Por isso que a marca por isso que a gente tem que fazer o trabalho de marketing nas 3 pontas. Entendi. O trabalho de marketing é entender o que está acontecendo nos 3 universos. No total, né? Tá. No nacional, no regional, mas na unidade também, no Sim. local. Porque é mundos completamente diferentes. O Brasil é gigantesco. É um país continental, né? É muita coisa para você moldar para que o teu negócio dê certo naquela região. Bacana. Aí você comentou sobre a virada de chave na pandemia. Conta um pouco como foi o estouro da pandemia e o reflexo que teve na tua rede, como foi que os teus franqueados receberam, como foi que você recebeu internamente e o que você fez para poder conseguir sobreviver e passar e ainda crescer, que você me contou que cresceu 50% na pandemia? A gente cresceu até mais do que isso. A gente cresceu muito, tanto em Carol Coxinhas quanto nas outras marcas. Crescemos demais. Me explica um pouco como foi. 2019, a gente estava com muita expectativa para 2020, porque a gente teve algumas oscilações, né, na economia, e a gente ali fazendo sempre uma coisa nova, diferente. Mas 2020, a gente tinha planejado que seria o ano do crescimento. Estava tudo muito favorável para a economia, para a nossa marca, estava tudo muito estruturado. E começou, né? Janeiro, fevereiro, aí começou uma coisa em fevereiro que a gente falou, o que está acontecendo? Em março, veio a pandemia. E de uma hora para outra fechou tudo. Exato. Eu sou a pessoa que eu sou a última a desistir de qualquer coisa. Enquanto tá todo mundo soltando o barco, eu tô lá segurando a corda, eu sou a última. Na pandemia, eu falo que foi a segunda vez que eu senti o gosto do fracasso, porque a primeira vez foi com a quebra do laticínio. Eu chamei, vai fechar a minha cidade, vai fechar tudo, ninguém vai trabalhar. Já tava fechando tudo, né? Eu falei, pessoal, chamei os meus braços direitos, nem foi os franqueados, porque a gente tem que tratar interno para depois tratar externo. Sim. Falei, pessoal, é o seguinte, eu vou dispensar vocês, era uma sexta-feira, eu vou dispensar vocês. Sinceramente, eu não sei como vai ser, porque no começo ficou tudo, parou tudo, fechou de uma hora para outra, então as vendas despencaram também. Falei, não sei como vai ser, vou ser sincera. Segurem o que vocês puderem segurar, economizem o que vocês precisarem economizar, porque eu não sei como vai ser.
E aí, se precisar dar férias, eu vou dar. Eu não tenho muita coisa para fazer aqui, a gente não vai fazer mais. Então, eu vou falar para vocês irem embora. E aí, a gente vai ver como vai ficar isso depois. Eu falando pro pessoal, o que eu via no olhar deles era o reflexo do que eu estava sentindo. E eu fui embora tão mal. Eu fui embora tão chateada com o que eu tinha acabado de fazer, porque eu era a pessoa mais entusiasta. Eu era a capitã do meu navio. Como que eu estava deixando as pessoas que estavam junto comigo à deriva, né? Porque foi justamente assim que eu vi cada um deles. Eles são muito engajados comigo lá, sabe? Eu fui embora na sexta-feira. Eu chorei a noite inteira porque eu não sabia o que fazer. Eu sempre tenho uma saída. Eu não sabia o que fazer, eu e meu marido não sabia o que fazer. Realmente, eu estava desesperada. Porque uma coisa é você quebrar um negócio sozinha. Outra coisa é você quebrar um negócio que tem tantas pessoas que acreditaram no teu sonho. Isso pesa muito. Eu falo para as pessoas que é o meu nome que está na porta. Isso tem um peso muito grande. Depois de chorar a noite inteira, pedindo pelo amor de Deus, para Deus mostrar um caminho, umas 5 horas da manhã... Falei, gente, eu tenho um monte de projeto parado, tem um monte de coisa parada lá que eu não faço por falta de tempo. Agora eu tenho tempo. Eu peguei meu celular de madrugada e falei, eu tenho um grupo, né? Pessoal, é o seguinte, segunda-feira todo mundo lá. Porque se a gente agora a gente tem tempo, nós vamos tirar todos os projetos do papel. E aquilo me deu um gás tão grande, porque eu entendo uma coisa. O empreendedor, se você não se levanta muito rápido, os problemas te engolem. E a gente não é super-herói. Eu nunca vendo isso. Não, a gente... Carol, você já teve vontade de desistir? Pelo menos umas 3 vezes na semana eu desisto. Pelo menos umas 3 vezes na semana. Eu penso em desistir. Mas eu não desisto. Por quê? Porque a gente tem que continuar. Não é uma opção. E quando a gente conseguiu fazer com que as ideias saíssem do papel, eu falei, é chorar uma noite. O tempo que a gente tem que ser muito curto, porque as contas não param de vir, as coisas não param de acontecer. Então, tá pensando em desistir? Tá com muito problema? Ninguém tá falando pra você ser forte o tempo todo, não. Mas você tem que ter um tempo pra você voltar na ativa, porque o negócio depende de você. E você tem que fazer acontecer. Chamei responsabilidade, chamei meu braço direito. Na segunda-feira, a gente tava com uma energia que eu não sei falar pra você de onde saiu, porque a gente viu uma luz no fim do túnel. A gente achava que ia acontecer? Que poderia dar certo? Não, mas a gente se agarrou. Sabe quando você tem uma única esperança? E aquela esperança é aquela que... É isso, eu vou fazer isso dar certo. A gente precisa agarrar alguma coisa. E a gente começou a mexer, começou a trabalhar as marcas muito rapidamente, porque a gente já tinha todo o know-how da Carol Coxinhas. Enquanto as pessoas estavam desesperadas para colocar o seu negócio dentro das plataformas, né? Vocês já estavam lá? A gente estava surfando a onda. Eles estavam colocando produto, eu estava colocando novas marcas. Nisso o franqueado viu que a gente não estava ali para brincar. A gente estava junto. A gente trouxe um monte de estratégia, um monte de planejamento. Isentou royalties, isentou propaganda, aguentou o tranco lá. A gente estava ali junto. Isso foi o que foi dando a virada nossa. O franqueado entendeu que se ele colocasse mais marcas, daria certo. E a gente pegou um período bom, porque saiu muito delivery. Teve muito... O delivery explodiu. Quem não estava, entrou. Os maiores picos de venda de várias lojas foram na pandemia. Então, quando a gente achou que ia ter que dispensar a gente, que ia ter que mandar a galera embora... Tive que contratar. Então, ali a gente fez a virada de chave e deu uma segurança para a gente, essa virada de chave e os franqueados performarem, a gente a marca não desaparecer. A gente falou, agora tá na hora da gente crescer. Agora eu tenho certeza que eu posso crescer. Porque o negócio a gente conseguiu virar, conseguiu rentabilizar ainda mais o franqueado, a marca está muito madura. Aí veio a gente realmente acelerar e bater aí pro Brasil mesmo, sair só do caracol que a gente estava ali, 3, 4 estados, e realmente disseminar a marca aí pro Brasil inteiro. Isso foi muito, muito positivo para nós. Então, da onde a gente achou que seria o fim, foi um recomeço. Aí, então, na pandemia foi quando você começou a expandir para outras regiões? Exatamente. Isso em 2020? 2021. 2021. A gente começou todo o reajuste interno, logístico, trazendo parceiros. Em 2021, a gente começou realmente a expansão aí para todo o Brasil. 2020, tu fez toda essa estrutura que você falou de colocar novas marcas no delivery. Então, foi esse período de
maturar Exatamente. tudo no delivery. Para 2021 já está tudo redondo dentro Sim. de casa e começou a ir para outros estados. Até porque o mercado deu uma esfriada, né, em 2020. Então, era hora de olhar, voltar o olhar para dentro, arrumar a casa para depois expandir. Não dá para fazer o contrário, porque senão a gente quebra. E quebra sem, talvez... Quebrado. Eu sempre falo apoteoticamente, que eu já quebrei uma vez apoteoticamente, né? Então, senão quebra apoteoticamente novamente. Então, a gente estruturou para um possível crescimento. Entendi. A gente viu que dava tudo certo, então era hora de expandir novamente. Bacana. Em 2021, tu sentiu que as negociações que tu fez para novos pontos foi muito melhor do que antes? Nossa... O mercado imobiliário estava... Meu Deus, olha, quem aproveitou essa oportunidade fez muitos bons negócios, porque hoje em dia já está inviável novamente. O contrato hoje em dia está bem complicado. Está inviável. Em 2021, foi muito bom. Negócio da China. A gente fez negócios muito bons. A gente conseguiu pontos muito bons em lugares muito estratégicos por um preço muito mais acessível. Bacana, show de bola. Vamos mudar só um pouco agora o assunto. Eu queria conversar contigo sobre também pandemia, mas olhando um pouco saúde. A gente conversou antes de começar o podcast que a pandemia, além de trazer muitas oportunidades de negócio, a pandemia também trouxe uma certa clareza para a gente, que é o seguinte: se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai se prejudicar muito, que foi o que aconteceu na pandemia. Pessoas com comorbidade, com doenças crônicas, obesidade, foram as pessoas mais afetadas na pandemia, entendeu? Então, assim, a pandemia, depois que a gente teve o primeiro boom, mas em 2021 começaram a reabrir alguns estabelecimentos, e quando a academia voltou a funcionar, a academia ela voltou muito mais lotada do que antes, porque tinha muita gente que não estava malhando, que não estava fazendo exercício físico e entendeu que precisava se movimentar. Isso muito atrelado à alimentação. Então é aí que eu quero tocar nesse ponto. Hoje a gente está falando de um assunto muito presente. Preciso comer bem, preciso evitar determinados tipos de alimentos, como por exemplo, fritura, massa, determinadas outras coisas. Mas hoje a gente está falando do teu negócio, que é um negócio exatamente de produtos que tem fritura, eu tenho massa, eu tenho frango, enfim. Como é que você tem visto essa conversa, esse assunto em foco hoje em dia de alimentação saudável e tantas marcas que cresceram por conta, depois da pandemia, desse novo foco? Como é que vocês têm feito internamente? A gente escuta isso desde que a gente nasceu. Desde 2015. A gente escuta essa coisa a galera vai parar de consumir, a galera tá cuidando mais de si, e está mesmo. Isso não afeta o meu negócio diretamente. Não sinto isso até hoje. O que a gente entende, tá? Que as pessoas, sim, optaram por ter uma qualidade de vida melhor, mas não deixou de consumir produto. Pelo menos o público nosso, a gente faz um controle de quantas pessoas entram na loja, recorrência, retenção. A gente não deixou de vender para essas pessoas. O que a gente começou a trabalhar o nosso marketing em relação a essa questão específica? Tá, e o teu dia de festa? E o dia do lixo? A gente não fala dia do lixo, porque isso aqui é uma maravilha. E o dia da sua felicidade, né? Então, a gente foca muito nisso também. O que a gente vê? Que hoje as pessoas, eu acho que elas buscam... Eu acho que teve essa coisa do, nossa, deixa eu cuidar, mas muita gente que não tem essa coisa... É muito difícil você ter uma coisa totalmente saudável, alinhada. Sim. Essa galera que tem isso não é o meu público. Eu nunca olhei para essa galera. Agora, tem a galera que quer ter o equilíbrio. Isso eu acho muito positivo, isso eu acho muito bom. Então, elas não deixam de comer o que ela tem vontade, ela come quando ela quer, mas ela também preserva alguns dias da semana, ela vai para uma academia. Então, a gente não sentiu isso hoje. É um mercado que está em plena ascensão, é um mercado realmente saudável, uma onda saudável muito legal, mas tem aquela pessoa também que quer comer uma coisa gostosa, uma coisa ali, né, uma coxinha. Sim. E eu acho que esse mercado não vai acabar. O que a gente pode fazer? A gente pode se reestruturar em algum momento para trazer algum produto ou outro. Carol, por que você não coloca alguma coisa fit no teu negócio? Porque quem realmente é fit, gente, não vai entrar na minha loja. E eu entendo isso perfeitamente bem, porque a gente já estudou o mercado. É perda de tempo, né? É perca de energia. O que eu preferi fazer? Vamos focar
em negócios que tem sinergia, que eu vou conseguir aproveitar melhor a minha estrutura, eu não vou ter grandes rupturas, nem vou mexer no layout do meu negócio. Sim. Agora, com tudo estruturado, aí eu posso pensar em maneiras de talvez entrar nesse nicho. Com a Carol Coxinhas, não sei, talvez uma coxinha sem massa, uma coisa diferenciada, entendeu? Agora eu posso criar uma outra marca para entrar nesse mercado utilizando a estrutura que eu tenho. Exato. Então eu não vou tirar toda a característica do meu negócio. Porque de verdade, tem muita galera que quer comer a coxinha ali ainda. Mas está vindo uma movimentação do mercado, mas aí é indústria mesmo. Que gordura mesmo, a gordura hidrogenada já passou por mudanças, a gente vê que começa lá de cima. Certo. Eu acho que não vai chegar na ponta, Tá. mas ajustes de como a gente prepara esse produto, sim, isso a gente está vendo muito rápido no mercado. Então, acho que a mudança não é que a pessoa vai deixar de consumir, Tá. mas o quanto vai impactar menos na saúde dela, porque lá em cima eles estão tendo que se reestruturar e Entendi. automaticamente chega pra gente de forma diferenciada mesmo, com menos impacto. Ah, entendi. Bacana. Carol, como você falou, você tem toda a sua estrutura, pode vir a incorporar uma marca que seja fitness ou que seja saudável. Mas, assim, uma pergunta que é curiosidade minha mesmo. Tu acredita que, sei lá, daqui a 10, 15 anos, tu acha que essa área, esse mercado de comida saudável chega a combater ou, assim, a concorrer diretamente com esse mercado de comidas que você está inserida? Eu acho que se eles fizerem, para eles fazer frente com esse mercado, eles vão ter que ajustar muita coisa, principalmente na precificação. Porque é muito caro. Hoje, para você ser saudável, para você comer em um restaurante que é saudável, até os veganos, que a gente tem um público vegano gigantesco, é tudo muito mais caro. Então, quem está na ponta, a galera que consome mesmo, que está na rua comendo, que precisa comer, que recebe até 2 salários mínimos, eles não têm condição de ficar pagando por uma comida que é totalmente diferenciada, por isso um preço muito maior. Então, vai ter que ter uma reestruturação socioeconômica. Entendi. Aí o negócio fica um pouco mais difícil de acontecer. Mas sim, está crescendo. Vai chegar nesse patamar? Não sei. A não ser que tenha um ajuste aí de percepção e de economia. Caso contrário, eu acho que vai ser um pouco difícil. Realmente. A gente tinha comentado até sobre isso, que são públicos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque quem vai para o mercado realmente para fazer uma feira fitness, meu amigo, é caro. Não é barato, é caro. Para você hoje manter a sua vida saudável, você precisa dispor de um bom dinheiro para isso, né? Entendi. E não é todo mundo que tem. Verdade. O meu público que está na rua é o C, o público C e D. Talvez ele até queira, mas precisa ajustar muita coisa para ele ter esse poder econômico de fazer tudo conforme, né? Tudo conforme a gente entende que é o saudável mesmo, o real saudável. Então precisa ter muita mudança ainda para que as pessoas consigam ter acesso a isso. Mas é como você falou, não é uma virada de chave incompleta. Tem um equilíbrio. Por exemplo, eu como minha coxinha, mas na hora do almoço eu vou comer uma salada, Exatamente. vou comer um peito de frango grelhado, enfim, existe um meio termo. E, sendo bem sincero, eu não acredito que esses mercados vão prejudicar um lado ou outro. Tem mercado para todo mundo. Com certeza. Cada vez o povo... Cada vez cresce mais o segmento de alimentação, então a gente vê que... Verdade. E o negócio também cresce, e a tendência eu acredito que é cada vez mais o mercado crescer para todos os lados. Bacana. Todo mundo ganha. Verdade. Carol, obrigado, Carol, por ter vindo. E, como eu falei, a gente costuma fazer um desafio com todo convidado nosso. É o nosso jeitinho fine de ser. Mas é um jeitinho fine bem picante. Hoje, a gente tem as balas que a gente produz nacionalmente, tá? Porém, nas nossas franquias hoje, 70% do mix vem da Espanha. Porque a empresa é espanhola. Então, a gente tem uma produção lá que é muito diferente da produção daqui. E essa balinha que está aqui na nossa frente é produção espanhola. Então, a gente vai comer uma bala importada. Você é chique por demais. Nossa, tô amando isso. O desafio é basicamente o seguinte: você não tem nenhum problema com pimenta, né? Zero. Mas ó... Eu acho que essa aí dá uma puxada, né? Particularmente falando, eu gosto. Ela é doce, mas sim, ela é picante. Vamos lá. Tá bom? Então, eu não vou deixar você sozinha. Vou participar com você desse desafio. Vamos lá. Tá bom? Então, vamos lá. É boa. Docinha.
Achei que seria mais picante. Mas é bem picante, eu tô sentindo sim. Ela vem por pouco. É. Começa assim de 0 a 100. Agora chegou aqui, ó. Dá pra fazer até uma coxinha apimentada, hein? Com certeza. Eu vou tomar uma aguinha, Eu não vou tomar não, porque eu já sei que espalha mais. dar uma espalhada. Gostou? Mas é gostosa. É, muito boa. Uma mistura diferente, mas que casa muito. Você consegue sentir o sabor dela, da pimenta, mas também o docinho da gelatina. O docinho que só a Fini tem, né? Exatamente. Seguinte, eu costumo finalizar a nossa conversa sempre fazendo uma pergunta, tá? Para todos os convidados. Como você pode ver, a Fini ela tem um ingrediente especial que se chama o lúdico. O lúdico ele está espalhado em toda a nossa empresa. Desde a nossa marca, até o podcast, o cenário, as nossas pelúcias, a bala, a embalagem, as cores. A gente tem isso enraizado dentro da empresa, dentro dos colaboradores. O lúdico, o ser diferente. E eu tô com uma dúvida, gostaria de saber, qual é o teu ingrediente mágico, Carol? A gente fala que a gente espalha amor através do sabor. Parece clichê, mas não é. Toda vez que as cozinheiras nossas estão fazendo as coisas lá, a gente fala para elas, coloca energia boa nisso aqui, dá o seu melhor nisso, porque comida é muita energia. Por isso que a comida de mãe é a melhor que tem, porque ela faz aquilo com o maior carinho do mundo. Então, a gente sempre fala para as pessoas, desde a nossa indústria, a nossa produção, até para quem está na ponta, até para o atendente. Você está vendendo comida, entrega o seu melhor para o outro. Porque se a experiência não for positiva na hora que você for entregar, a pessoa tem que comer aquilo sentindo que ela foi bem, sentindo que teve cuidado em todas as etapas. Então, amor e cuidado é o que rege a nossa marca. Que bacana. Muito obrigado. Carol, para quem está nos ouvindo, que tem interesse em te conhecer melhor as tuas marcas, onde é que o pessoal pode te encontrar? Vocês podem conhecer um pouco mais da Carol Coxinhas no nosso site, www.carolcoxinhas.com.br. Também siga a gente nas redes sociais, Carol Coxinhas, e para me seguir, Carol C. Martinelli. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio conosco e até o próximo episódio. Um grande abraço.